Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui para mais uma aula, para mais uma semana de conteúdo e nessa semana eu vou tentar trazer um pouquinho, quando a gente estuda a cultura, da dimensão ideológica da cultura, tá? Para isso a gente vai ter que entender o que é ideologia e a partir disso entender como ela se projeta dentro das culturas, tá? Esse entendimento sobre o que é uma ideologia, como ela se projeta, ele é essencial para entender o conceito de cultura. Por quê? Porque a ideologia ela vai dizer como a gente enxerga o mundo, tá? Ela está relacionada à forma de organização social a qual aquela cultura pertence e o direcionamento da realidade, de como a gente enxerga a realidade a partir daquela cultura. Então, ideologia ela está muito presente, é um conceito muito essencial. E é importante a gente aqui fazer uma quebra, no certo sentido, para que a gente entenda que ideologia na qual a gente está trazendo aqui, nesse momento, para discutir cultura, ela não tem uma relação direta com o conceito mais clássico marxista. Por quê? Porque o conceito marxista vai associar a cultura à organização do trabalho e a cultura é uma espécie de venda, uma espécie de tapa-olho que impede com que as pessoas enxerguem a realidade, que impede com que as pessoas enxerguem a sua condição social e esse tipo de dimensão, tá? Isto é ideologia no sentido marxista. A gente aqui está utilizando o conceito de um outro autor que se chama Mannheim, tá? Ideologia no Mannheim é um pouco diferente, ela está relacionada, enfim, existe a realidade, as pessoas interagem com a realidade e ela tem uma outra dimensão que é uma dimensão mística da realidade, porque a gente não consegue compreender a realidade em sua totalidade. Como é muito difícil entender a realidade em sua totalidade, o Mannheim começou a pensar de forma que a gente consiga compreender o conceito de ideologia, né, a partir de uma ideia de que a gente compreende essa realidade, mas a gente precisa de alguns elementos místicos. E esses elementos místicos vão se mesclar à realidade e vão dar uma forma a esse mundo que a gente enxerga. Toda a sociedade produz esses elementos, toda a cultura vai produzir um pouco desses elementos. Ela vai produzir alegorias, que a gente chama, que são metáforas sobre como a realidade funciona, sobre como a vida funciona, sobre como as coisas se organizam no mundo. A partir desta forma de como as coisas se organizam no mundo, se constitui esta ideologia. Então toda cultura ela produz algum tipo de ideologia. Ou seja, primeira coisa, ideologia não necessariamente é ruim, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas toda ideologia é uma forma organizada e cristalizada de ver o mundo. Ela tem um efeito na sociedade. Portanto, como toda ideologia tem um efeito na sociedade, a gente tem que analisar os seus efeitos. Alguns efeitos podem ser até positivos, mas outros vão ser negativos. E toda ideologia acaba produzindo isso para uma determinada sociedade. Ela tem uma ideologia, ela produz contradições. Claro, quando a gente vai partir de culturas mais tradicionais, né, os elementos ideológicos, a forma de categorizar essas sociedades tem uma relação com uma ideologia de integração à natureza, né? Se a gente vai pensar, principalmente povos indígenas, eles têm uma ideologia que se complementa com o universo natural. Isso é uma ideologia de encarar a natureza como uma extensão da sua vida, como uma extensão do seu corpo. Isso são elementos ideológicos pertencentes àquela cultura.
a nossa cultura, a qual a gente vive, tem outras ideologias, como, por exemplo, uma das coisas que se discute muito nos dias de hoje é a centralidade do trabalho na vida contemporânea. Ou seja, o trabalho se tornou um elemento central na vida contemporânea. Por quê? Porque a gente organiza o nosso mundo a partir do nosso trabalho. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. É muito, quando a gente é criança, né, a gente faz a seguinte, é muito comum fazer a seguinte pergunta para a gente, né? O que você quer ser quando crescer? Vejam, o que você quer ser quando crescer. E quando a gente fala ser quando crescer, a gente naturalmente relaciona a trabalho, desde muito novo. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser uma categoria trabalhista, né? A gente faz essa associação. Aí, por que existe esse tipo de associação? Porque o trabalho é um elemento central e constitutivo da nossa sociedade. É muito difícil pensar uma pessoa, um sucesso de uma pessoa desprendido da dimensão do trabalho. Isso é uma ideologia, tá? Que a gente tem na nossa sociedade, assim como existem inúmeras outras. Isso é uma coisa que quero que fique bem claro. Ideologia, da forma com que estamos tratando aqui, tá? Porque tem várias formas de tratar a ideologia, mas da forma que estamos tratando aqui, ela está muito além da dimensão política, porque existe também dentro da política ideologia de direita e ideologia de esquerda. Isso são ideologias políticas, tá? Elas existem, é importante a gente estudar elas porque elas dizem também parte do mundo que a gente vive. Mas quando eu estou trazendo o conceito de ideologia, ele vai muito além disso. Existem várias ideologias que ela acaba tendo uma implicação no mundo, mas elas não necessariamente estão ligadas à política em sentido direto, mas mesmo assim são ideologias. E mesmo assim, como elas são ideologias que moldam a forma de conceber o mundo das pessoas, elas acabam tendo um efeito social concreto, né? E como ela tem um efeito social concreto, ela tem uma dimensão política, porque política, em sentido, a gente vai estudar isso mais ano que vem, né? Mas a política, ela tem a ver com a ação dos indivíduos no mundo. Então, muitas coisas, política está muito além do debate sobre partido político, sobre senadores, deputados, vereadores, prefeitos. O debate sobre política está muito além disso. O debate sobre política é o debate sobre a ação no mundo, né? Então, quando a gente pensa nas ideologias, elas têm uma ação no mundo política, mas não no sentido necessariamente do embate político que a gente está acostumado no embate político sobre quem é o melhor prefeito, quem é o melhor vereador e coisas do gênero, tá? A gente vai estudar isso com mais calma, só estou tentando relacionar para vocês já começarem a ter clareza sobre esses assuntos, tá? Então, ideologia aqui, ela está além da dimensão política, ela está relacionada à forma com que as pessoas encaram o mundo concreto, da forma com que as pessoas concebem o mundo a qual elas vivem, né? Porque justamente todo mundo enxerga as coisas a partir de valores, a partir de projeções, de expectativas que são compartilhadas socialmente. As expectativas sobre o futuro, sobre aquilo que a gente quer ser, elas não pertencem só a gente, elas pertencem à sociedade. Então elas têm um marcador cultural, tá? É um marcador cultural, um marcador social e um marcador histórico. Então ela pertence à sociedade, à cultura a qual aquela sociedade está ligada e a um período de tempo, porque a cultura, a sociedade e as ideologias, elas mudam ao longo do tempo na história. Eu posso afirmar para vocês que aquilo que é considerado direita hoje e esquerda não tem nada a ver com o que era considerado direita e esquerda no início do século XX, para dar um exemplo de ideologias políticas, porque essas coisas mudam no tempo, né?
A forma com que a gente pensa o trabalho hoje e há 70 anos atrás é diferente, porque a ideologia relacionada ao trabalho mudou ao longo do tempo. Então, as coisas mudam na sociedade e as ideologias vão se adaptando a isso. Elas vão construir, que a gente chama de narrativas, elas constroem discursos que permitem com que a gente organize a nossa mente e consiga interagir com essas coisas. Então, ao longo do tempo, a ideologia muda e ela vai gerar um efeito na sociedade, e esse efeito pode ser positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista que a gente está olhando. Mas ela gera um efeito. Entender os seus efeitos é uma das coisas que a sociologia faz. Então, ideologia é um conceito muito central e ele tem uma relação com cultura. E quando a gente vai entendendo essas formas de visão de mundo, essas dimensões ideológicas da cultura, dessas categorias que vão fazer parte da mente das pessoas enquanto elas olham para o mundo, isso é essencial para a gente entender a diferença cultural, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante. A diferença entre as culturas está relacionada a formas de ver o mundo diferentes. Quando a gente fala de diferentes povos ou diferentes culturas, é disso que estamos falando. São perspectivas, são visões de mundo, são perspectivas ideológicas, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, diferentes. Por isso que este conceito de ideologia é tão importante para a gente entender aquilo que a gente está estudando, entender como as coisas funcionam dentro do ponto de vista cultural, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês sabem, mandem e-mail, a gente conversa na sexta-feira e nos vemos na próxima. Por hoje é isso, pessoal. Até mais.